Oi gente, meu nome é Afonso, eu sou professor e pesquisador de fotografia na UFPE, que é onde eu trabalho há 25 anos. Eu também sou fotógrafo e nos últimos 3 anos, de 2017 para cá, eu estive envolvido na produção desse trabalho, o Suíte Master e Quarto de Empregada. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. Eu sempre gosto de dizer que a câmera fotográfica, para mim, por si só, é um meio de comunicação, além da própria fotografia ser um meio de comunicação. Então, quando você está trabalhando, sempre é uma oportunidade, em função do que você está fazendo, de ter uma conversa, de ter uma troca de ideia, de ter uma curiosidade, um interesse, que suscitam questões. E durante o projeto isso foi muito interessante, que a gente ia fotografando e as pessoas iam dizendo coisas que estavam totalmente ligadas ao que a gente estava capturando lá. Então, frases como, ela é praticamente uma pessoa da casa, ela está na minha casa há 20 anos e cuidou de todos os meus filhos. Isso amplifica o sentido da imagem. A ideia do projeto surge lá em 2015. Se vocês se lembram, foi o ano que foi regulamentada a PEC das domésticas. O que é que essa lei faz? Ela regulariza o trabalho doméstico na casa das pessoas. E para meu espanto, naquela época, o que eu via, o pessoal estava muito mais preocupado em perceber como isso ia impactar no orçamento doméstico, como é que iam ficar as finanças, do que propriamente entender que essa lei emancipava, do que propriamente perceber o outro. Quem é esse outro? Esse outro é a empregada, que lava, que varre, que faz comida, que cuida dos filhos. Ou seja, ela permite que os patrões e que os empregadores possam trabalhar. Isso é uma codificação nova de uma relação de trabalho, às vezes abusiva. Mas o começo disso tudo está lá na escravidão. Uma coisa que eu fiz que foi super importante foi, antes de entrar no projeto de fato, foi sair para fotografar previamente. Isso foi essencial, porque eu pude entender em que universo a gente estava entrando, como era a situação. A gente teve o cuidado de não revelar o nome nem o endereço de ninguém, porque a ideia do projeto não é denunciar A, B ou C, ou estar particularizando isso em função de uma pessoa específica. Isso se comprovou depois porque, pouco a pouco, a gente foi percebendo que não estava fotografando somente casas, quartos, arrumações. A gente estava fotografando o imaginário, o imaginário da segregação. Mas aí, quando a gente começou a fotografar, a gente percebeu algumas coisas. A ideia inicial era só fotografar a suíte e o quarto de empregada e organizar isso em duplas de imagens, para uma ser comparada com a outra. Teve um ponto de virada. Foi em 2018, eu fui participar de um workshop de desenvolvimento de projetos, naquele evento que tem no Rio de Janeiro, o Paraty em Foco. E eu fiz uma oficina com um curador da revista Gup, chamado Eric Vronso. E era um trabalho muito interessante, porque nós mostrávamos os resultados para eles e a gente tinha que escrever sobre aquilo. Ou seja, a ideia do projeto tinha que ser clara para nós mesmos. E aí ele deu uma certeira. Ele disse, Afonso, só mostrar isso aqui, só os quartos de empregadas e só as suítes, é muito monótono, porque as suítes são muito monótonas. E ele tinha toda razão. Aí ele deu uma dica fundamental. Disse, olha, o interessante é você perceber que essa dualidade, ela está nos objetos, ela está nas roupas. Eu também percebo isso na cidade. A cidade, ela se organiza de uma forma racista, ela se organiza de uma forma segregacional. Isso foi, assim, um ponto de virada. E aí, quando eu volto de Paraty e começo a fotografar de novo, começam a aparecer esses objetos de canto de parede, relógios, pequenos detalhes que informam também sobre essa segregação. E quando a gente vai fotografar qualquer projeto, seja documental ou seja outra coisa na fotografia, todo mundo tem suas referências, A gente não só fotografa com os nossos olhos, a gente fotografa com nossos repertórios, nossas memórias, nossas vivências, E esse processo foi muito vivo no diálogo com o orientador, que foi o Eduardo Queiroga, que sempre dava dicas para onde a gente ia encaminhando o percurso mais da mostração das imagens do que propriamente uma narrativa. A ideia era fazer uma documentação, não estar preocupado muito nesse momento com narrar. Nesse momento, a gente teve influências importantes que informam um projeto, A gente sempre percebe que a fotografia contemporânea tem encontrado na cidade um tema para
estabelecer questões para se aprofundar. Então, tem alguns trabalhos que vão muito nesse sentido. Eu gosto muito do trabalho do Robert Polidori, porque informa essa maneira de como você fotografa algo abandonado. Então, nas fotos dele, você percebe nitidamente que aquele abandono e que aquilo é possível na fotografia por conta de ser uma série de camadas. E quem organiza essas camadas para a fotografia é o tempo. O descascado da parede, o desgaste de um objeto, né? Então, é uma fotografia que ela não quer ser uma cópia da fotografia da arquitetura, porque isso já tem gente que faz e faz muito bem. Outro trabalho que me influenciou muito foi o da fotógrafa gaúcha Letícia Lamper, num livro que ela fez maravilhoso chamado O Conhecidos de Vista, onde ela serializa o interior de diversos apartamentos e você vê uma semelhança muito grande, né? Mais do que você perceber uma grande modificação do tema, você percebe só mais variações sobre o mesmo tema. O mesmo a gente percebe no trabalho do Júlio Bittencourt, é um trabalho mais antigo, numa janela do edifício Prestes Maia, onde o mesmo problema da precariedade da habitação, através da serialização, você tem a ideia que isso é uma realidade muito mais ampla, muito mais problemática. E no cinema, claro, as filmografias que tratam da relação das empregadas domésticas, filmografias recentes. O filme do Gabriel Mascaro, Domésticas, da Ana Mulaerte, o Que Horas Ela Volta, e o do Kleber Mendonça, tanto no Eletrodoméstica como no Som ao Redor. Todo esse universo, ele dialoga com o que eu fiz. E eu não tenho nenhum interesse de esconder ou achar que não fui influenciado ou que o trabalho não dialoga com essas referências. É importante dizer, reforçar que esse trabalho foi financiado pelo Funcultura como uma pesquisa de linguagem visual em fotografia. E justamente por isso nós tivemos a preocupação de disponibilizar todo esse material online e de maneira pública. É uma forma de devolver para a sociedade um pouco do nosso resultado. E a pesquisa ela não gerou apenas imagens, fotografias. Ela gerou textos, relatório técnico, onde a gente descreve mais operacionalmente como foi feito o trabalho. Tem um memorial, que é mais voltado para a questão do processo criativo, que um pouco foi o que a gente falou aqui, de uma maneira resumida nesse vídeo. É importante também dizer que o projeto ele não acaba, né? O que a gente está fechando aqui é um ciclo, foi um ciclo de 5 anos com isso na cabeça e 3 anos fotografando, o último ano editando todo esse material. A partir daí a gente vai pensar em produtos, talvez um livro, mas a presença dele em exposições, em congressos, em encontros de fotografia, que não é uma forma apenas para dar visibilidade ao projeto, mas uma forma de ampliar a coisa mais importante dele, que é essa discussão sobre os processos que a gente tem sobre a questão da segregação social. Então, pessoal, eu fico muito feliz de poder apresentar esse trabalho para vocês. Eu peço que vocês deem uma olhada no site, se liguem um pouco nas redes sociais, para irem acompanhando o que é que vai acontecer daqui para frente, tá? Mas antes de acabar, eu queria agradecer primeiro ao Funcultura pelo financiamento e as pessoas que estiveram envolvidas, né? Eduardo Queiroga, que me ajudou muito na curadoria, aos moradores das casas que abriram suas casas, entenderam a proposta do projeto, as minhas assistentes de trabalho, né? A Proa Cultural, que me deu uma força na condução dessa ideia, a Ponte Comunicação e, depois disso tudo, o que eu espero é ter traduzido um pouco do impacto que isso causou em mim durante o desenvolvimento do trabalho. Às vezes tristeza, às vezes revolta, mas sempre perplexidade, sempre pelo que eu vivenciei durante esse projeto, né? E a ideia permanece a mesma, que essas imagens possam problematizar e expandir e mobilizar o debate sobre essa chaga eterna na identidade brasileira, que é a escravidão e seus desdobramentos. Obrigado.